Glória a Deus, bom dia, amados irmãos. Como é gostoso a gente poder ter as nossas forças renovadas no Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio, o Senhor nos concedeu a bênção de estarmos vivos no dia de hoje, de podermos chegarmos à Tua casa e adorar o Senhor, sabendo que o Senhor é que renova a Tua graça sobre nossas vidas. Obrigado porque a Tua palavra nos renova, nos capacita a cada dia a enfrentar as labutas da vida, os dissabores da nossa caminhada. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos encoraja a não desistir. Senhor, vai curando nossas dores, nossas perdas, nossas lágrimas. Espírito Santo de Deus, renova dentro de nós o desejo de Te adorar, de Te servir, de caminhar na Tua presença. Nos faz olhar para o Senhor e poder perceber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o sorriso virá pela manhã. Pai, nós queremos Te adorar, queremos bendizer o Teu nome, Te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia e no decorrer de cada semana. Senhor, queremos Te louvar pelo privilégio que a gente tem da liberdade de entrar na Tua presença em todo tempo e em qualquer lugar. Te agradecer porque a Tua palavra, doce palavra, ó Paizinho querido, tem palavras que nos direcionam, tem palavra que nos encoraja, que nos exorta e nos mostra o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Paizinho querido, nós estamos aqui para Te adorar, Te bendizer, que o brilho celeste do Senhor a cada dia, a cada manhã, possa refletir em nossas vidas e poder alcançar, atingir as pessoas que vivem próximo de nós. Paizinho querido, que este culto nesta manhã seja um perfume suave, um cheiro suave ao Senhor, da nossa gratidão e da nossa dependência. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos de todo o nosso coração, em nome santo de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Nós vamos adorá-lo com dois hinos nesta manhã: Brilho Celeste e Segurança. Pelos montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Sombra da roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Amém? Penetra, você não cantou. Vamos cantar agora. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Peregrinando pelos vales, os raios benditos nos seguem, nos conduzem à mansão celestial. Porque estamos o quê? Estamos seguros,
felizes em Cristo, aquele que nos dá proteção, segurança, conforto, consolo, para andarmos e vivermos a cada dia aqui na terra, até chegarmos o dia de subirmos com Ele para as mansões celestiais. Amém? Vamos cantar então 375, segurança. Um coral, viu? Só enxergar aqui o pessoal para cantar o coral. O pastor Gil está animado porque a Clara nasceu, pode soltar a voz. Miguel, você aí, solta a voz com vontade. Vamos lá, coral Canto Grande. Duarte, solta a voz. Todo mundo, vamos cantar com alegria. Que segurança. Fernando, você, não está tocando hoje, solta a voz. Lau, você também. Vamos lá. Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu amor, Tá bonito. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém, glória a Deus. Podem sentar. Seja bem-vindo à Primeira Batista, está começando o nosso informativo, fique ligado. Na semana passada tivemos aqui na nossa igreja o lançamento do CD e DVD do grupo Cantores da Esperança, 35 anos cantando a esperança que é Jesus. Confira! Não posso ficar sem ti, não posso sou feliz, pois tenho a Cristo. Eu sou feliz com meu Jesus. Ouça mais um testemunho de pais discipuladores. Bom dia, quero deixar meu testemunho do discipulado que tenho feito com meu filho de 10 anos. Ontem, vendo o depoimento da nossa irmã com a filha adolescente, senti que como mãe deveria ter a mesma postura com o meu filho. Chamei-o para conversar e pedi para ele abrir o coraçãozinho comigo. Na verdade, já havia tentado várias vezes fazer isso, mas mesmo assim persisti. E ontem, acho que Deus tocou no meu coração que deveria tentar mais uma vez uma aproximação, e assim o fiz. Conversei muito com ele e foi maravilhoso. Bom, para finalizar, só quero deixar o quanto é importante insistirmos no discipulado com nossos filhos. E ontem pude perceber o quanto meu filho me ama e pude mostrar para ele, através da nossa conversa, o quanto o amo e que ele poderá sempre confiar em mim, pois estou aqui para amá-lo e não importa o problema que tenhamos, Deus estará sempre com a gente.
Os testemunhos de pais discipuladores mostram as dificuldades comuns a todas as famílias e o ganho que tem aquelas que ousam, insistem e persistem no discipulado. Convidamos você a tornar essa ideia uma onda que carregue consigo todos os pais de nossa igreja. Vem aí uma super tarde para garotas e garotas de 10 a 14 anos, com o tema Ligado na Net, mas plugado em Deus. O evento acontecerá no dia 2 de julho, um sábado, às 14 horas, aqui na nossa igreja. E a entrada é gratuita, mas para participar é necessário fazer a inscrição com a tia Tati. Fique ligado! Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Gostoso a gente poder saber que Deus está nos direcionando e nos conduzindo no caminho certo. Como é gostoso a gente poder, a cada dia, a gente experimentar a ação de Deus. E como a gente está vivendo em pequenos grupos, nas células, a gente vai experimentando o que Deus tem para nós. Nós vamos ver em alguns instantes o vídeo do Momento da Missão nessa manhã, que vai falar sobre a família do Ivo Pina, o que aconteceu, como foi gostoso. Então, fique conectado, fique ligado e vamos acompanhar o que Deus tem realizado. Olá, amados. Como é lindo ver uma célula cuidando da família missionária. Nós somos tão gratos a Deus pelo privilégio de conhecermos pessoas que marcam as nossas vidas. Essa semana, vamos ver como a célula 231 realizou ações simples, mas marcantes e profundas na vida da família Pina, a família missionária. Veja como foi. Quero compartilhar com vocês um momento tão especial da nossa célula, quando o nosso missionário Ivo Pina viajou uma viagem missionária. Nós tivemos a oportunidade de poder fazer o aniversário da sua filha, Maria Eduarda. Depois, na próxima viagem dele, que ele teve para a Europa também, nós tivemos a oportunidade também de fazer o aniversário do Otávio, seu outro filho. E foi muito gratificante para mim, como líder de missões da célula, mas também para a nossa célula, o envolvimento, o comprometimento da célula em relação ao nosso missionário, de ajudá-lo, de estar apoiando ele, e foi gratificante para todo mundo. As pessoas realmente hoje estão muito mais comprometidas com missões, envolvidas dentro da nossa célula. E graças a Deus por isso. Eu glorifico a Deus, porque foi uma experiência marcante para a minha vida. Gostamos muito, assim, amamos essa família. Então realmente nós adotamos eles com todo o amor. E cada um da célula também trata eles assim com muito amor. Olá, amados da Primeira Igreja Batista. Queremos aqui expressar a nossa gratidão com tudo que a igreja tem feito por nós, pelo carinho, pelo amor demonstrado na minha vida e na vida da minha família. E nós nos sentimos verdadeiramente amados por esta igreja. Nós somos gratos aos irmãos da célula 231 que verdadeiramente têm cuidado de nós. Coincidentemente, no último aniversário do Otávio e da Maria Eduarda, eu não estive presente, estava participando de uma viagem missionária, mas os irmãos da célula se mobilizaram, prepararam uma festa surpresa para eles, e eles ficaram assim muito contentes, bem empolgados com tudo que aconteceu aqui, e nós sentimos esse amor, esse carinho, esse cuidado. Por isso nós queremos somente agradecer a cada um de vocês. Obrigada, Sala 231, pelo carinho e pelo amor. Que Deus nos abençoe. Viu como é fácil cuidar de quem a gente ama? São ações tão simples, mas marcantes e poderosas. Eu tenho certeza que a sua célula tem algo criativo e abençoador para compartilhar com a igreja. Compartilhe. Até a próxima.
Graça e paz, irmãos. Desculpa, eu estava lá em cima e eu achei que o pessoal já tinha descido. Bom, hoje nós temos lá no Ministério Infantil uma lição muito importante, que é sobre humildade e que nós passamos a vida inteira para aprender. E, às vezes, a gente passa a vida inteira e não aprende, né? Eu lembro que eu uma vez fui num casamento e tinha umas cadeiras assim do lado boas para sentar, ficava bem na frente. Não eram assim aqui, era ali. E elas estavam quase confundindo com a outra. E um grupo de pessoas foi e sentou. E aí chegou a moça do cerimonial e pediu para eles saírem dali, que ali era lugar dos padrinhos. E aí eu fiquei com uma vergonha alheia, né? Olhando, falei, meu Deus do céu, preciso tomar cuidado. Aí eu aprendi que essas primeiras cadeiras assim, quando você vai num casamento, o ideal é você não sentar. Porque essas primeiras cadeiras são cadeiras reservadas para a família mais próxima. Aqui em cima ficam os padrinhos, né? E aqui fica a família. Então, é bom deixar, porque, de repente, você está sentado e o pessoal do cerimonial pode pedir para você sair. Jesus usou uma situação dessa para exemplificar. Ele foi na casa de um fariseu comer, e os fariseus eram pessoas que não eram muito benquistas. Eles eram, assim, muito corretos, né? Eles eram religiosos, era uma área assim, né, dos judeus muito religiosa, eles eram chamados de fariseus. E eles eram muito arrogantes, justamente porque eles faziam tudo certo, eles achavam que eles eram melhores do que os outros. Mas Jesus foi comer na casa deles. E eu, quando olho isso, eu fico lembrando dos políticos, né, que a gente fala tanto mal de político, né? Imagina se você fosse convidado para comer na casa de um político, eu me misturar com essa gente, né? Mas Jesus foi. E ele estava lá, e quando foi comer, ele percebeu que algumas pessoas queriam os melhores lugares, provavelmente para ficar perto do dono, né, de quem convidou, porque pareceria mais importante. E aí, Jesus repreende e fala assim, olha, gente, é melhor vocês não tomarem os melhores lugares, porque, de repente, pode chegar alguém e pedir para você trocar de lugar. É melhor você ficar sentado lá no fundo e, de repente, alguém falar assim, olha, por favor, nós estamos aqui com a sua presença, você é muito importante, por favor, venha sentar aqui à frente. Fica mais distinto, né? Então, a melhor coisa é a gente ficar de longe, né? Ficar na nossa, ficar no nosso quadrado, né? Jesus passou essa lição. E ele, em outra ocasião também, ele conta que duas pessoas estavam orando. E uma delas era o fariseu. O fariseu chegou lá no meio das esquinas e mostrando o quanto ele era uma pessoa devota e falou assim, Deus, obrigado porque eu não sou ladrão, porque eu não sou corrupto, porque eu não sou político, né? Porque eu não sou isso, não sou aquilo. E eu também não sou como, eu dou dízimo de tudo, eu sou um cara super correto e tal. E obrigado porque eu não sou fariseu. E falou um monte de coisas assim. E todo mundo ouviu aquilo. E um outro que orou, viu aquilo lá, e ele falou assim, puxa, como esse cara é bom, eu não sou nada disso, né? Deus, tem misericórdia de mim. Foi o publicano, ele orou assim. A oração, então, do fariseu e do publicano. E Jesus aprova a oração do publicano, porque foi uma oração de arrependimento, de falar como eu não sou correto, como eu tenho coisas para melhorar. Enquanto que o outro, além de não falar nada, assim como numa posição de humildade, ele ainda foi arrogante e se colocou sobre os outros. A oração do fariseu foi uma oração onde ele era o centro e onde ele era correto. E ele estava agradecendo a Deus por todas as coisas corretas e boas que ele fazia e era. Né? E muitas vezes a gente também ora assim, né? Nós precisamos lembrar então da oração do publicano, que mostrou o quanto ele era necessitado de Deus, e o outro orou com uma oração só para ele. E aí Deus fala que cada um deles recebeu o devido galardão. Qual é o galardão do fariseu? Se ele fez nas ruas, se ele fez na esquina para ser ouvido, qual foi o galardão dele? Ser ouvido. Mas o publicano não fez para ser ouvido. Então ele ganhou o galardão no céu. Isso vale muito, eu falo para o pessoal, quando a gente trabalha com programação especial, eu falo para as nossas crianças,
né? Nós temos que fazer as coisas para Deus. Então, quando a gente faz aqui na frente, né, o pessoal da música, a gente tem que fazer para Deus, para que o galardão seja do céu, né? Quando a gente quer fazer para ser ouvido, aí o nosso galardão é isso aqui. O pessoal ouviu e foi embora. Era isso? Não, a gente quer o galardão lá do céu, né? Então, nós temos que lembrar da oração do publicano, uma oração de humildade, uma pessoa que busca lugar de humildade. Muito bem, essa é a história de hoje. Uma história para a gente aprender sempre, né? Inclusive, onde sentar no próximo casamento, certo? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar, agradecer a Deus, todas as bênçãos. Minha netinha que chegou na quinta-feira, linda, gostosa, cheirosa, perfeita, graças a Deus. Carol está bem também, né? A gente está muito feliz. 39 anos de casados ontem, muita bênção, né? Muita bênção. Pai querido, nós louvamos o Teu nome por esse dia, por estarmos aqui todos juntos como igreja. Te agradecemos por Jesus que morreu por nós, pelo Espírito Santo que tem conservado a nossa vida, tem nos feito unidos aqui, cuidado de nós, nos mantido firmes em Ti. Obrigada, Espírito Santo. Quero te agradecer, Pai, porque a Tua palavra nos ensina mensagens tão importantes para a nossa vida, Senhor, diante do Senhor, diante das pessoas. Ó Pai, a humildade é uma coisa tão séria. A gente, às vezes, fica usando como adjetivo de alguém que é pobre, que não tem condição financeira. Aquela pessoa é humilde, mas a humildade, ela não tem a ver com isso, com falta de dinheiro. A humildade é uma coisa do nosso coração. E nós precisamos aprender. O nosso coração é soberbo. O nosso coração não quer se humilhar. Isso é o natural do nosso coração. Mas nós aprendemos com Jesus que tirou a sua roupa de rei, de Deus Altíssimo, de Deus onipotente, onisciente, onipresente, Criador, pela palavra dele. Tirou toda a sua roupa e nasceu como homem, serviu como escravo e morreu como maldito. Mas o Senhor o colocou sobre todas as coisas. O Senhor o exaltou depois que ele se humilhou. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilharmos diante do Senhor em primeiro lugar, colocando, Deus, a nossa vida de pecado, nossa vida egoísta, ó Pai, diante do Senhor, para que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a aprendermos com a Tua palavra a sermos humildes. Abençoa os nossos facilitadores que vão entregar essa mensagem tão importante. O nosso desejo é que essas crianças logo cedo aprendam que o Senhor Jesus morreu na cruz, que entreguem o seu coração e que o Espírito Santo já comece a trabalhar no coração deles desde pequenos, ó Pai. Porque quanto mais cedo, melhor o caráter, melhor a personalidade, melhor na escola, melhor em casa, melhor em tudo, porque eles serão pequenos filhos do Senhor. Ó Deus, esse é o nosso desejo, por isso pedimos a unção do Teu Espírito Santo sobre cada pastor de criança que vai subir agora, Pai, que eles falem segundo a Tua vontade, Pai, e abençoa o coraçãozinho dessas crianças para receber esta mensagem. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber então as crianças. Glória a Deus. Meus amados, pode se assentar. E como é gostoso a gente poder ver a alegria da criançada, né? Sorriso de uma criança, como ela muda a nossa história. A gente poder ver a criança sorrindo. Estava ontem numa célula e a mãe dizendo: pastor, você viu? Ela não para. Eu falei assim: olha, glória a Deus que ela não para. Imagina se ela estivesse doente, acamada. Ela falou: não, é verdade. E aí ela deixou a filha correndo à vontade, porque vai alegrando o nosso coração, a gente poder ver a saúde, a alegria. E era a primeira vez que estava na célula, e ela falou assim: olha, mãe, não quero ir embora, eu quero ficar mais. Criança é assim, ela vai participando e se envolvendo de uma maneira muito gostosa. E são os verdadeiros líderes que estão sendo construídos para liderar a nossa cidade e a nossa comunidade também. Glória a Deus. Queremos conhecer
os nossos amigos, visitantes, convidados, seja pelo Senhor Jesus ou por alguém. E a gente se alegra muito quando a gente recebe alguém que está vindo pela primeira, segunda, terceira vez no nosso meio. E a nossa igreja fica sempre conectada, feliz da vida em cumprimentar, em receber esses convidados. Se você está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, você pode ficar um pouquinho em pé para a gente te identificar e chegar bem pertinho de você? Amém, amém, aqui, temos aqui, o que mais? Vai chegando perto, dá aquele abraço caloroso, gostoso, de alguém que você talvez faz anos que não viu, mas que a pessoa possa sentir o quanto que é desejada, amada no nosso meio também. Glória a Deus, glória a Deus. Se você é membro de alguma igreja evangélica, leva um abraço nosso, da nossa liderança, da nossa igreja, à liderança da sua igreja também. Glória a Deus. Maravilha. Amados, é um momento em que nós vamos estar adorando o nome do nosso Pai Celestial, esse Deus que vai suprindo todas as nossas necessidades. E eu sempre, quando chega esse momento, eu lembro o quanto Deus vai suprindo tudo o que a gente precisa, e até mais. E esse é um momento da gente trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, oferta de missões, amor de verdade, oferta de gratidão. Talvez você tenha N motivos para dizer: Deus, obrigado pelo teu livramento, livramento no trânsito, livramento de algo que foi lançado sobre a minha vida, mas não me alcançou, porque o teu sangue me cobre e me protege. E aí você pode também ofertar ao Senhor, dizendo uma oferta de gratidão, pela maneira como o Senhor tem me conduzido e dirigido a minha vida. Então venha com alegria, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Queridos, é muito importante a fidelidade. Você sabe o quanto que o dólar está alto. E para a gente manter o missionário no campo, a gente tem que levantar 2 vezes mais para ele ganhar a mesma coisa. E quando o missionário tem uma dificuldade emergencial, a gente não tem fundo. Na verdade, a gente está no vermelho lá, só dizendo: Senhor, manda os recursos. E o recurso está aqui, eu e você, que Deus quer usar para abençoar quem está ali no interior de Mato Grosso do Sul, mas quem está do outro lado do mundo. Então quero convidar você a ofertar com gratidão e alegria no coração. Vamos adorar. Vamos cantar juntos. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu rei,
vontade. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei, sou feliz, venturoso e decidido. Quando tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, José Bernardes. Graça, paz e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, amém. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 57 e 58, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, né? Graças te damos, Senhor. Aquele que sabe pode cantar, aquele que não sabe pode ajudar batendo palmas. Amém, amados? Vamos nos alegrar na presença de Deus. Graças te damos, Senhor, por todas as coisas, porque até aqui o Senhor nos ajudou, no bem e no mal, enfim, por todas as coisas. O Senhor tem provado que nunca nos abandonou. Graças te damos, Senhor, por todas as coisas, porque até aqui o Senhor ajudou, no bem e no mal, enfim, em tudo, em todas as coisas. O Senhor tem provado que nunca nos abandonou. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus, insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus, insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Glória a Jesus. Agora que você já lembrou da letra, amém? Vamos louvar juntos, amém? Graças te damos, Senhor, por todas as coisas. Esse grande Deus, porque até aqui o Senhor ajudou, no bem e no mal, enfim, por todas as coisas. Deus tem provado
O Senhor tem provado que nunca nos abandonou. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus. Insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus. Insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Jesus, Jesus. Repita comigo, Jesus. Jesus. Amém, querido. Amém, graças a Deus, né? Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Ok, você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Alguns chegaram depois, vamos ficar em pé, saia do seu... A tarefa é, cumprimente 5 pessoas agora, dê um sorriso bem gostoso, diga, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Você que nos vê pela internet também, Deus abençoe você nesta manhã de domingo, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida. Amém, graças a Deus. Ok, vamos orar, irmãos, ainda em pé, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós mais uma vez. O que importa muito não é saber o que vamos ouvir, mas o que nós vamos fazer com o que nós vamos ouvir. Mais importa é obedecer do que é escutar. Mais importa é fazer a vontade de Deus do que conhecer apenas a vontade de Deus e permanecer inerte, sem fazer nada a respeito disso. Pai, com temor e tremor, nós entramos na Tua presença agora, especialmente eu, para pedir a Tua doce misericórdia sobre nós. Pai, nós conhecemos o Senhor, sabemos quem o Senhor é, Deus amoroso, único, fiel, verdadeiro, Criador dos céus, da terra, mantenedor de todas as coisas da nossa vida. E o Senhor conhece o nosso coração, sabe tudo a nosso respeito, sabe o que mais precisamos nesta manhã. E nós, conhecendo o Senhor, sabemos que o Senhor vai prestar atenção no nosso coração. Mas nós também queremos prestar atenção no teu coração. O que é que o Senhor deseja para nós? Qual é a palavra que o Senhor tem para que sejamos verdadeiramente discípulos que obedecem o Senhor, que permanecem na tua vontade. Pai, nós pedimos perdão pelo nosso pecado, pedimos uma visitação plena do teu Espírito sobre as nossas vidas nesta manhã, enquanto também oramos pelo Brasil. O Brasil da crise política, da crise econômico-financeira, da crise ética, da crise de liderança, mas nós sabemos que o Senhor está trabalhando pelo Brasil, e nós temos certeza absoluta, papai, que com dor mesmo, nós vamos passar alguns períodos, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor vai sustentar a nossa mão, e o Brasil pode estar em crise, a União Europeia pode estar começando uma crise, mas os céus não estão em crise, o Senhor não está em crise, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não há nada que possa mudar o curso da tua vontade. Por isso nós oramos pelo Brasil agora, ó Deus, desde o presidente, desde a Suprema Corte, o Congresso Nacional, até o cidadão normal, comum. Oramos, ó Deus, pelas câmaras dos vereadores, pelas assembleias legislativas. Oramos, ó Deus, em favor de homens e mulheres que são comprometidos com o Senhor, com os valores do teu reino, e estão nos representando nestas casas, papai. Tem misericórdia, que sejam achados fiéis diante do Senhor, e façam toda a diferença. É um ano também eleitoral, ó Deus, e no final desse ano estaremos escolhendo
vereadores, por exemplo, papai, nós precisamos da direção do Senhor. É o Senhor quem é o dono do mundo, é o Senhor quem administra todas as coisas, e a tua palavra nos ensina que o mundo se afasta de ti, e que nós, como filhos teus, também nos afastamos de ti e dos princípios da tua palavra, e aí entramos em condenação. Somos, ó Deus, advertidos, somos admoestados pela dureza do nosso coração. E Pai, nós não queremos ficar falando mal das pessoas, mal do governo, mal da corrupção, mas que em primeiro lugar ouçamos a voz do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar se humilhar, parar de apontar o erro dos outros, mas olhar para o seu próprio engano, e se esse povo orar e buscar a minha face em intimidade e se converter dos seus maus caminhos, nós precisamos nos converter todo dia de maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. Somos levados a crer então, mediante a tua palavra, Pai, que o Brasil não está em crise por causa dos políticos, nem por causa da corrupção, mas por minha causa, porque eu não tenho sido sal suficiente, não tenho sido luz suficiente, e não tenho me humilhado, nem orado, nem buscado a tua face, nem me arrependido dos meus maus caminhos de modo suficiente, para que essa busca e esse temor do Senhor na minha vida transforme a vida da minha família, dos meus vizinhos, das pessoas com as quais eu convivo durante a semana, e tampouco da nossa igreja. Papai, olha para nós nessa manhã com misericórdia, com extrema misericórdia. Tua palavra nos afirma que o Senhor é justo e misericordioso, mas que a tua misericórdia triunfa sobre o juízo, e o juízo só foi cumprido pelo Senhor Jesus Cristo. Então envolve o nosso coração nesta manhã. Ó Deus, toca no nosso pecado de modo inconfundível, Senhor, de modo inconfundível, e ajuda-nos a nos tornar de novo para o Senhor. Oramos agradecidos, porque o Senhor é fiel e permanece fiel ainda quando somos infiéis. E agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela igreja, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, e pedimos, toca-nos, tem misericórdia de nós. Assim oramos em Cristo. Amém e amém. Podem assentar-se, meus amados. Quantos de nós estão lendo e participando dos 40 dias de jejum e oração? Levante a mão. Amém, graças a Deus, né? Temos algumas pessoas, não todas, infelizmente, porque é um grande privilégio, irmãos, nós nos reclinarmos sobre a palavra de Deus, e como num espelho, a palavra de Deus mostra o nosso pecado, mostra a nossa feição, mostra as nossas falhas e erros, e assim nós temos oportunidade, pelo Espírito Santo, de corrigir a nossa caminhada. Pois bem, está na tela aí, os impedimentos ao avivamento. Pastor Edson Queiroz de Oliveira é um homem de Deus, e nós compartilhamos de uma amizade muito profunda. Eu, com 9 anos de idade, conheci o pastor Edson Queiroz. Quem é da antiga dispensação, vou brincar assim, conhece o tempo das mensageiras e dos embaixadores do rei. Quem aqui foi mensageira ou embaixador do rei? Levante a mão, aí. Esses irmãos sabem perfeitamente. Ainda funciona em muitas igrejas, o trabalho feito com meninos de 9 a 16 anos, meninos e meninas, eles embaixadores e elas mensageiras do rei. Então ali há uma procura da vida de Deus, própria para aquela idade, e eu ficava ouvindo os garotos que falavam, olha, só pode ser embaixador do rei quem tiver 9 anos de idade, e eu ficava contando, irmãos, acho que os 2 últimos anos demoraram uma eternidade, porque eu já tinha consciência dos embaixadores, eu queria ser embaixador, especialmente porque os embaixadores tinham acampamento, né, irmãos? Os embaixadores tinham acampamento, e eu estava louco, eu quero acampamento, o que é acampamento? E eu me lembro exatamente, o primeiro dia, lá em Santo André, na primeira igreja batista, na rua Adolfo Bastos, quando eu, pela primeira vez
eu tive contato com os meninos da minha idade, os embaixadores do rei. E a embaixada, irmãos, era uma farra, viu? Porque menino é menino, né? Então, aquilo era uma diversão total. Mas estava lá na cadeira do presidente, o pastor Edson Queiroz de Oliveira. Então, eu conheço há muito tempo. Trabalhei, o meu primeiro emprego foi ser funcionário do pastor Edson Queiroz de Oliveira, sabia? Eu fui office boy do escritório Senador, que era de propriedade do pastor Guilherme Slonson, naquela ocasião não era pastor, e do Edson Queiroz de Oliveira, que naquela época também não era pastor, era um jovem empreendedor. Nos conhecemos profundamente, e eu sei da vida dupla que o pastor Edson Queiroz viveu, e ele testemunha disso até o dia que ele passou por um avivamento. Então, quem está escrevendo sobre avivamento, eu conheço a vida, totalmente. Uma das coisas que aconteceu conosco, nós trabalhávamos na Druris, é isso mesmo, a companhia que fazia uísque, não era exatamente nessa companhia, mas numa distribuidora, e ali, pelo poder de Deus, pela extrema misericórdia de Deus, haviam 4 pessoas, algumas vocês conhecem, pastor Edson Queiroz de Oliveira, Gilson Breder, Enéas Bueno de Godoy, que foi membro aqui da nossa igreja, da 4ª igreja agora, e Samuel Inácio da Silva. Nós éramos 4 funcionários lá, e Deus teve misericórdia e nos incluiu num despertamento espiritual, num avivamento espiritual, na década de 70, do meio para frente, lá na região do ABC. E irmãos, nós começamos pedindo um conselho para um pastor Paiva. Ele era pastor da igreja batista de Vila Curuçá, e quando o Edson e eu fomos eleitos presidente e vice, sempre foi assim, sempre eu tive como vice, aqui também na igreja. Essa igreja convidou primeiro o pastor Edson Queiroz de Oliveira para ser o seu pastor, ele orou e Deus disse não, depois Deus disse sim para mim. Então até nessa igreja aqui eu tenho história com Edson Queiroz de Oliveira, é muito interessante. E o que aconteceu, irmãos? Pela falta de Deus, pela vida dupla, sendo membros de igreja, mas sem uma experiência muito poderosa com Deus. Eu não era convertido, já contei isso para os irmãos, mas o Edson era, e ele estava fora, vida dupla, um pé na igreja, outro pé no mundo, e ainda assim, Deus empurrando, fazendo com que as coisas acontecessem. E quando nós assumimos a liderança da juventude, nós fomos procurar o pastor Paiva para pedir conselhos. Pastor, nós agora vamos liderar os jovens, o que a gente pode fazer para deixar esse povo mais animado, fazer umas programações diferentes, algumas coisas bem jóias? Essa era a intenção do coração. Dá umas dicas aí para a novidade. Ele falou, vocês precisam conhecer o poder do Espírito Santo. Glórias a Deus pela vida daquele homem. A pergunta foi uma, a resposta foi outra. Nós queríamos novidade e ele nos deu o caminho da vida com Deus. Eu me converti logo em seguida, porque nós começamos já, na semana seguinte, nos reunir com o pastor Paiva, Raimundo Paiva Farias, e logo em seguida, não passou um mês, nós começamos as vigílias às sextas-feiras. Éramos 5, 6 ou 7, depois 12, 14, 20, depois 50, 100, 120, depois 200, depois 500, e o templo foi se enchendo, as vigílias foram para fora da igreja, porque às vezes vinham ônibus da Baixada Santista, da região leste, oeste de São Paulo, para participarem daquelas vigílias. Os jovens foram avivados, passaram por experiências maravilhosas. Então quem está escrevendo sobre avivamento, sobre reavivamento, eu conheço a vida, eu sei quem é. E tenho sido muito abençoado pela vida do pastor Edson Queiroz de Oliveira. Dia 1º de junho, então nesse mês ainda, ele foi hospitalizado, ele está com uma doença muito severa, ficou 15 dias no CTI, desses 15 eu fiquei 10 com ele, dormindo lá, cuidando dele, durante o dia, revezando com a sua esposa. Claro que era um privilégio que eu buscava, de servi-lo, de aplicar, de simplesmente agradecer a Deus, não é, nessa atitude, pelos cuidados que o pastor Edson sempre teve comigo na nossa jornada. E ultimamente nós caminhamos juntos em discipulado às quartas-feiras, 5 horas da manhã, pelo Skype, pela internet. Então eu não podia deixar de fazer outra coisa, senão, sabendo que nós temos que investir na vida uns dos outros, ir para lá. E pastor Edson requer as nossas orações, ele está fazendo quimioterapia e radioterapia todos os dias. Está bastante debilitado,
Mas eu estou orando e crendo num grande milagre da parte de Deus, por esse homem que tem falado e tem vivido avivamento verdadeiro há muitos anos. Os livros de história de missões no Brasil, tem lá a participação do pastor Edson Queiroz. Ele foi um dos maiores mobilizadores da nossa época atual a respeito de missões no Brasil, na América Latina e no mundo. A oferta missionária de fé que nós aplicamos aqui, nós aprendemos com o pastor Edson Queiroz de Oliveira, que há 18 anos atrás fizemos a primeira conferência missionária com esse foco. Então, é muito importante ressaltar que quem escreve tem uma vida condizente. Não é alguém que simplesmente pegou algumas palavras e foi pondo, buscando textos bíblicos. Não, a vida do pastor Edson tem nos abençoado muito. Pois bem, meus irmãos, aqui, à guisa de introdução, nós queremos lembrar que a obra de Deus, ela precisa ser avivada constantemente. Nesses dias nós aprendemos alguns conceitos sobre o que é o avivamento. Avivamento é a vida de Deus em nós, plena, completa, pujante, vida que funciona, vida de Deus em nós. O centro do avivamento que nós estamos pregando está baseado em Gálatas 2:20. Agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma vida centralizada na pessoa de Jesus, onde tem espaço para todas as outras coisas, mas onde o centro absoluto é Jesus. De maneira que, se eu for fechar um negócio, eu pergunto: Jesus, é para eu fechar esse negócio, mesmo com prejuízo? Senhor Jesus, vou colocar essa roupa para sair. É essa roupa que eu devo sair, Senhor Jesus? Houve um avivamento numa cidade dos Estados Unidos, numa igreja, onde essa pergunta começou a ser parte da vida das pessoas. Em seus passos, em meus passos, o que faria Jesus? Nessa situação, no meu lugar, nos meus passos, o que faria Jesus? Essa frase não fala de avivamento, mas é avivamento puro. Porque avivamento não depende de frases de efeito, mas de uma vida realmente onde Jesus é centralizado, onde Ele é dono, onde Ele é Senhor, e onde nós andamos segundo o próprio modelo dEle. Jesus é a expressa imagem de Deus, é Deus encarnado, e Jesus promoveu justiça diante de Deus pela sua vida reta diante do Pai. Em tudo foi obediente. Então, se há uma vida para nós imitarmos quando buscamos o avivamento, é a vida do Senhor Jesus. Uma vida centrada na pessoa de Jesus. O profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos dias. Por que ele disse isso? Porque Jeremias e Ezequias olharam para o povo de Deus e viu que o povo se desviou. Lá em Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 7, versículos 9 em diante, onde Deus levanta o profeta para dizer: reis, profetas, sacerdotes e gente de todo o povo, vocês que já morreram, falando se já morreram, vocês se levantarão para serem expostos à vergonha, porque conhecendo o meu nome fizeram pouco caso de mim, e sendo assim, vocês serão expostos aos deuses em quem vocês depositaram confiança, porque embora me chamassem de Senhor, adoraram ao sol, à lua e aos astros do céu, que eles os livrem. Como é que pode quem professa o nome do Senhor se deixar conduzir para adorar a deuses? Fácil. Se alguém aqui lê horóscopo, está fazendo parte dessa turma. Simples. Não, mas horóscopo para mim é uma brincadeira. Não, é uma confissão de fé. Os astros estão dirigindo a sua vida. Então, parece que avivamento é uma coisa muito, muito, muito distante, quando na verdade precisa ser vivida por mim e por cada um de nós, em nossas vidas, porque é muito fácil nos desviarmos de Deus. Quer outro exemplo? Quem faz a sua fezinha no jogo de azar, ele vem e entrega o dízimo ao Senhor, se é que entrega, dizendo: eu confio a minha vida ao Senhor, mas eu faço uma fezinha. Ai, se eu ganhasse 2 milhões. Uai, como diz o ditado, isso é acender vela para 2 santos, não é verdade? Eu dou o dízimo,
E como o dízimo não resolve, Deus não está dando a prosperidade que eu dou, vou fazer uma fezinha no demônio. Então, um profeta do Antigo Testamento dizia, faz melhor, investe mais. O dízimo que você ia dar aqui, dê direto para o demônio. Só negue o dízimo e faça jogo na loto, em jogos de azar. Por quê? Pelo menos você vai ter uma fé só. Está certo que é no cão. Está certo que você vai pagar por isso. Está certo que o meu coração vai se fechar por você. Mas é uma escolha sua. O que eu não quero é uma vida dupla. Uma vida que proclama a vida de Deus, mas faz segundo a sua própria conveniência. Então, desde cedo, desde o Éden, nós temos uma grande luta contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus. Isso perpassa a história toda e chega a mim e a você. E nós estamos diante do Senhor, tendo mais uma oportunidade de rever as nossas vidas e o que nós precisamos mudar. O pastor Edson ressalta vários impedimentos ao avivamento, mas nós vamos destacar apenas 4 deles, devido inclusive o tempo. O comodismo, o tradicionalismo, o diabo e os temores. Vamos ler para nós quais são hoje, nessa manhã, 4 grandes impedimentos ao avivamento, ao retorno à vida com Deus. Quais são? Número 1, segundo, terceiro e 4, os temores. Vamos ver então. Primeiro, cuidado com o comodismo. A Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, versículo 4, diz assim: por isso é que foi dito, desperta, acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Agora, a quem foi dito isso? Exatamente para o povo de Deus. Eu mencionei Jeremias, Ezequiel, foram homens que trouxeram mensagens para acordar o povo de Deus. E agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, usando a referência bíblica, diz: gente, nós fomos transformados em novas criaturas, nós somos novas pessoas, temos que ficar ligados, antenados. Por quê? O contexto antecedente desse texto aqui, capítulo 5, está falando de pecados, de imoralidade sexual, de torpeza. Ele diz: olha, o povo está tão longe de Deus que faz coisas que até dizer é vergonha, até mencionar que elas fazem isso ou aquilo é vergonhoso. E vocês, o que precisam fazer? Acordar, gente. A primeira vez que eu li esse texto, eu tive a impressão de eu estar dormindo no necrotério. A pergunta é a seguinte: necrotério é lugar para alguém morrer? Para alguém dormir, sim ou não? Será que é confortável, é gostoso dormir no necrotério? Pois o crente que não está buscando uma vida de avivamento, uma vida entregue, derramada para o Senhor, é um cara que está dormindo no necrotério. Ele trabalha de manhã, na hora do almoço, ele fala assim: vou tirar um cochilo, onde eu vou? Olha para cá, não tem lugar não, vou no necrotério mesmo, qual o problema? Então, é uma vida de necrotério. O texto está dizendo: desperta, acorda. Irmãos, acordemos enquanto há tempo para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós deixemos de marcar o cartão da fé aos domingos, não é? O crente domingueiro vem aqui, bate o cartão da fé no domingo, né? A gente podia até colocar uma máquina lá fora, para todo mundo daquelas máquinas antigas, porque hoje tudo é digital, né? Mas a máquina antiga para ter barulhinho, ó, já cumpri a minha obrigação. E aliás, isso é muito claro na vida daqueles que não tiveram uma grande experiência com o Senhor, mas vieram aqui por causa da família. A família cresceu na igreja, eu cresci na igreja, eu sou da igreja, não vou mudar de igreja, porque é assim que é. Irmãos, Deus nos chamou para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Deus nos deu vida. Diga glória a Deus. Irmãos, estão dando glória a Deus igual morto. Oh, que isso? Irmãos, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Deus nos deu vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? É isso aí. Nós vamos passar essa vida aqui com trabalho, com labuta, com família, com tudo, mas um dia nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos abri-los diante de alguém. E esse alguém precisa ser definido agora em vida. Eu sirvo a Deus ou eu sirvo a qualquer outro tipo de Deus? Ou a mim mesmo? Por isso que o despertamento é tão necessário. Porque nós temos necessidade para a nossa vida pessoal, vida coletiva, como comunidade, de passar pelo avivamento. O texto que vem depois de Efésios capítulo 5, 14, lá no versículo 8, diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, briga, rixa, mas enchei-vos do Espírito Santo. É muito importante
cada um de nós ter em mente que a vida que Deus bolou para nós não é uma vida simplesmente de vir à igreja, mas é uma vida cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Amém, meus irmãos? É uma vida cheia de Deus. É lá em casa com a mulher tem que estar vendo em mim Deus o tempo todo. Eu tenho que estar exalando Deus na vida da minha mulher. Os meus filhos têm que ver Deus em mim. Ah, pastor, é que o senhor é pastor. Não! Antes de eu ser pastor, antes de qualquer pessoa estar no ministério, digamos sacerdotal, para todo cristão que ressuscitou com Cristo, é isso que se requer. Que nossa vida exale o bom perfume de Cristo. Precisamos de avivamento. E um dos grandes problemas é o comodismo. Olha, a vida é corrida, a gente já faz tanta coisa e tal. Temos ouvido algumas vezes as pessoas dizerem: ah, mas a igreja cobra muito. A igreja cobra muito, irmão? A igreja cobra muito? Como a igreja? Tudo que nós vivemos está com base na palavra. E Deus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33. Para mim, para você, para todo mundo. Mas buscai em primeiro lugar. Em que lugar, irmãos? Não ouvi. Em que lugar? Não, fala mais forte. A gente deve buscar o que em primeiro lugar? Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Para agora, feche os olhos. A sua agenda mostra que você está buscando Deus em primeiro lugar? É você, feche seus olhos. É um momento de reflexão. Para mim também. O que toma minha mente, meu coração, minha fé, minhas emoções, é o reino de Deus. Eu acordo e penso no reino de Deus. Eu oro e penso no reino de Deus. A minha agenda reflete o reino de Deus. Se alguém pegar minha agenda e fazer uma auditagem, vai dizer: aqui está uma pessoa que ama o reino de Deus. E o talão de cheques? E o extrato do banco? A saída, sai para isso, aquilo. Reflete o reino de Deus? O reino de Deus está nas minhas contas bancárias? A minha contabilidade pessoal reflete o reino de Deus? Irmãos, desperta, tu que dormes. Deus está nos chamando a atenção para acordarmos, irmãos, enquanto é tempo. Deus não precisa do meu dinheiro, mas quer que eu me envolva a ponto de dar o meu dinheiro para a obra do Senhor. Pode abrir os seus olhos, irmãos. Então, eu estou satisfeito? A coisa está como num relógio? Estou fazendo o que Deus quer? Alguns sabem que, se tiverem uma experiência profunda com Deus, precisarão acertar as coisas, abrir a vida para que Cristo entre em todas as áreas. No avivamento espiritual, nós entregamos todas as áreas da nossa vida para que Cristo assuma o controle. Irmãos, as coisas na minha vida estão sob o controle de Cristo. A minha boca fala aquilo que edifica, porque essa é uma recomendação bíblica, que a nossa palavra seja sempre palavra boa. A sua palavra é uma palavra boa. Você sempre está elogiando, reconhecendo, encorajando, ou murmurando, reclamando, então assim: ah, mas isso é culpa de A. Não, mas isso é culpa de B. Não. É comodismo nós nos portarmos assim. Nós temos, em nome do Senhor, de tomar uma nova postura, de rever a nossa vida, de passar a limpo, porque quando vamos para o altar, quando vamos para o avivamento, Deus requer sim, vida de Deus na nossa vida, mas segundo o interesse de Deus. E o interesse de Deus nunca vai ser contra o meu interesse. Me contava o pastor Jeremias, que trabalhou na Igreja Bíblica da Paz, no Rio de Janeiro, que uma vez ele foi convidado para fazer conferência missionária numa igreja. E foi. E pregou. E a hora que ele fez o apelo: quem Deus está chamando para missões? Dentre as pessoas veio uma jovem, a filha do pastor. A filha do pastor. E eu me alegrei tremendamente quando os meus filhos vieram à frente dizendo: minha vida é sua. Aquele pastor terminou o culto nervoso. Saiu para jantar com o pastor visitante e falou assim: você não sabe o quanto você prejudicou minha família hoje. Meu Deus, o que eu fiz contra a sua família? Não, olha o que você fez. Minha filha agora vai para missões. Irmãos, quer dizer, a filha dos outros que se lasque. Se não é um bom negócio ir para o campo missionário, que Deus chame os outros, mas os meus filhos não. Irmãos, o avivamento passa longe desse tipo de atitude.
nós, para vivermos a vida de Deus, e Ele, para que possa viver a vida dele em nós plenamente, nós precisamos passar a nossa vida limpo, e os valores e aquilo que fazemos deve refletir, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas quando nós falamos de avivamento, irmão, sabe o que acontece? Nós aprendemos que Deus fez grandes avivamentos na história, e fez mesmo. Um que se fala muito é dos moravianos, outro que se fala muito é do país de Gales. O país de Gales, por exemplo, os bares fecharam, os clubes fecharam, porque o mover de Deus era tão grande que as pessoas vinham para as ruas, se convertiam e abandonavam a velha vida, de maneira que acabaram-se os bares. Há uma cidade na Guatemala que passou por um avivamento cerca de 40 anos, agora, há 40 anos atrás, passou por um avivamento. Até hoje não existe mais cadeia naquele lugar. Existia cadeia quando a cidade era muito menor, mais de 40 anos. Mas agora não existe cadeia, sabe por quê? Porque a vida de Deus foi derramada sobre uma igreja, sobre uma cidade, todos foram tomados por Deus, e a coisa mudou totalmente, a ponto de a criminalidade ser totalmente transformada. Os agricultores começaram a colher cenouras do tamanho do braço. Pesquisadores internacionais baixaram naquela cidade para saber o que estava acontecendo. O que fizeram com a terra? Que trato, que manejo fizeram com a terra para que produzisse tanto? E sabe o que foi, irmãos? Foi o avivamento. Avivamento. O Espírito Santo tomou os crentes, tomou as igrejas, tomou a cidade, tomou o campo. Diga glória a Deus. Quem não quer passar por um avivamento desse? Quem não quer? Quem quer passar por uma experiência assim? Levante a mão, em nome de Jesus. Todos nós queremos, irmãos. Mas o avivamento, ele tem que começar no coração, pessoa a pessoa. Por quê? Porque muitas vezes nós esperamos esse tipo de avivamento, onde eu vou ser levado como a folha na enxurrada. Olha, o avivamento veio, opa, eu nem queria, mas estou sendo levado, Deus está me avivando. Eu nem queria, estou sendo levado, avivamento. Não. O avivamento vai acontecer no coração daquelas pessoas que estão desejando, têm consciência dos seus pecados, da sua necessidade, e então isso acontecerá. Mas antes, tem que haver a busca de um avivamento pessoal. A espera de um avivamento geral não é desculpa para eu não desfrutar o avivamento pessoal. Nós precisamos ter em mente que o avivamento começa em mim. Irmãos, eu quero uma família avivada. Mas quem está lá na família? Sou eu. Ah, mas meu marido não é crente. Ué, mas você é. Não, mas minha mulher não é cristã. Mas você é. Quem tem o Espírito de Cristo é você. Se o aroma de Cristo precisa surgir dentro da sua casa, esse aroma tem que vir de você. Então o seu trato com a sua esposa, o seu trato com o seu marido, com os seus filhos, deve mudar a percepção das pessoas. Alguma coisa está diferente aqui em casa. Você se lembra de Jó? Justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Os seus filhos faziam coisas indevidas. O que ele fazia? Depois de uma festa que seus filhos davam, ele ia e sacrificava ao Senhor, dizia: Senhor, se os meus filhos falharam, estou eu aqui para pedir perdão por eles e consagrá-los. É isso, irmãos. Os nossos filhos precisam ser colocados no altar do Senhor por nós, em jejum, oração e lágrimas. O avivamento tem que começar em mim, e não esperar que tudo aconteça na igreja, não é, na massa, para depois eu experimentar. Não, Deus tem coisas melhores e começam comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Diga, o avivamento é pessoal. Você não disse. Diga, o avivamento é pessoal. E você vai ser o maior beneficiado, irmãos. E quando todos aqui experimentarem o avivamento, vai ser muito fácil perceber que a igreja toda está pegando fogo. Amém, meus irmãos? E principalmente eu estou aqui na frente, eu tenho esse privilégio, essa responsabilidade. O segundo impedimento é o tradicionalismo. Algumas pessoas dizem assim: não, mas sabe o que é? Depois que algumas igrejas foram avivadas, as coisas ficaram muito diferentes, né? O jeito de honrar a Deus, levantar a Deus, ficou muito diferente. Marcos capítulo 7, o Senhor Jesus, a exemplo do capítulo de Mateus diz a mesma coisa, capítulo 15. Jesus está tendo problemas com os fariseus. Quem são eles? Os mais religiosos da paróquia.
São os caras que mais sabem de Bíblia, mais sabem da lei de Deus, a vontade de Deus. Entretanto, vivem fazendo de conta que essa lei não manda em nada. Por quê? Adoram por Deus daqui para fora, da boca e daqui para fora. Mas o seu interior não está realmente alinhado com a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, repreendendo-os, diz assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Por isso que o culto aqui não vale nada, para quem não está alinhado com o Senhor. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. É isso aí. A tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E o tradicionalismo é diferente. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Muitas pessoas dizem: não, eu sou tradicional. É bom repensar esse conceito. Segundo esse teólogo, citado também por Chuck Swindoll, ele diz o seguinte: a tradição é a fé viva daqueles que morreram. Então, quando nós olhamos para pessoas que levaram Deus a sério, podemos falar da tradição. A vida deles nos inspiraram. Então, eles são pessoas que marcaram a história. Ter uma fé como a deles, então isso é uma boa tradição para eu guardar. Ser parecido com Paulo, essa é uma excelente tradição para eu guardar. Ser parecido com Jonathan de Oliveira, apaixonado por missões, viscerado por ganhar vidas e plantar igrejas, essa é uma boa tradição para a nossa igreja continuar buscando. Agora, o que é o tradicionalismo? É a fé morta dos que vivem. Essa igreja não é mais a mesma, porque antes cantava hino assim, agora não cantava mais. Não quero mais beicinho. Irmão, muito do que nós fazemos aqui, aprendemos uns com os outros. Não quer dizer que não podemos mudar. Nem toda novidade é boa, como nem toda antiguidade é boa. É examinar uma por uma. Um dia um irmão chegou e falou: pastor, eu não concordo com esses hinos da juventude. Eles vêm cantando: o nosso general é Cristo, o nosso general. Isso aí está errado. Primeiro, porque o general não vai na batalha, é o marechal de campanha. Ele começou a me dar aula, né, de como são organizadas as forças bélicas aí. Falou do general. O general. É um absurdo chamar Jesus de general. Eu deixei ele falar bastante. Não sabia muito bem o que ia responder. Aí a minha mente foi cintilando e pim! Falei: irmão, então nós estamos lá. Porque no cantor cristão que a gente adota aqui, Jesus é chamado de capitão. Foi rebaixado, irmãos. A igreja tradicional rebaixou a patente do general. Eu não posso esquecer o semblante daquele irmão. Mas a gente precisa mudar algumas coisas. Não arredou o pé e saiu. Irmãos, tradicionalismo. Não, porque no meu tempo eu não batia palma. Agora essa novidade de bater palma. Irmão, lê o Salmo. Aplaudi com as mãos todos os moradores da terra. Quem não aplaude é que está atrasado. Quem não aplaude é que perdeu o bonde da história. Porque o salmista está dizendo: diante dos feitos do Senhor, aplaudam o Senhor todos os moradores da terra. Você aplaude artista, aplaude sem vergonha, aplaude mentiroso, aplaude político, mas Deus não merece o seu aplauso. Que conversa é essa? Que conversa é essa, meus irmãos? Então, o tradicionalismo muitas vezes atrasa o avivamento, porque as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que aprenderam e não com aquilo que Deus ensinou. É isso que o Senhor está falando com os escribas e fariseus, e está dizendo: olha, precisamos fazer uma diferença entre a tradição evangélica e a tradição do evangelho. É exatamente o que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses 3,6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe
ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, quer dizer, sem fazer nada, e não conforme a tradição que receberam de nós. Pastor, o senhor não está falando contra a tradição? Não, estou falando contra a tradição da vida morta. Estou falando que há uma diferença entre tradição evangélica e tradição que os evangélicos celebram. Eu sou assim desde que nasci. Nunca tive que bater palma. Por que agora eu vou ter que bater palma? Primeiro que ninguém tem que bater palma, não é? Bate se quiser, não tem problema. Mas não fique olhando pessoas como se naquele tempo é que a coisa fosse certa. Aliás, a Bíblia diz, olha, não é boa coisa se lembrar dos velhos tempos e dizer, como era bom antigamente. Sabia que está na Bíblia? Está na Bíblia, nem vou dar referência, só para te dar o trabalho de procurar. Na Bíblia, diz assim, tolo é aquele que dizia, antigamente era melhor. Era melhor para algumas coisas que eu gosto, né? Mas antigamente não tinha anestesia para tirar dente. Você quer voltar para antigamente? Cirurgia antigamente era na cacetada, né, doutora? Não tinha anestesia, dava uma pancada no... Formal, só para deixar, né, Tony? Só para o cara desmaiar. Você quer voltar a fazer cirurgia desse jeito? O médico, coitado, não tinha instrumentos, falou assim, a gente vai ter que abrir, né? Vamos ver o que está aí dentro. Quer dizer, ou por gripe ou por câncer, de vez em quando, a gente não conhece o cenário, vai ter que abrir. Uai, você quer isso? Não. Não, a tecnologia de antigamente não me serve. O conforto do banho frio sempre de antigamente também não me serve. O jeito que a gente vivia antigamente, não, hoje é bem melhor. Agora, quanto a adorar a Deus e me colocar à disposição do Senhor, bom, quero viver como antigamente. Aí eu quero ser antigo. Bonito, né? Tradição versus tradicionalismo. E o apóstolo Paulo continua nos exortando, ele nos lembra, olha, não permita que por causa das suas tradições, você deixe de experimentar a grande bênção de se aprofundar na vida de Cristo. O que importa é que você fique firme nas doutrinas da palavra de Deus e cheio da vida de Deus. Colossenses ele fala assim, olha, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Irmãos, precisamos passar a limpo a nossa vida. Vou fazer uma pergunta, preste atenção, que posso perguntar para você, dizer se você entendeu ou não. Estou olhando aqui, daqui eu estou vendo todo mundo, ó. Todo mundo. Eu vou dar a dica, eu vou dar a cola, depois vou fazer a pergunta. Ó, posso perguntar para você daqui a pouco. Já vi todo mundo. Quem aqui não precisa de avivamento na vida? Levante a mão. Vou fazer a pergunta diferente. Quem aqui necessita de avivamento na sua vida? Fique em pé. Então, glórias a Deus. Aleluias. Todos nós reconhecemos que precisamos de avivamento. Agora, só precisamos. Vamos fazer alguma coisa por isso, sim ou não? Nós anunciamos aqui 2 meses antes. Avivamento, campanha de jejum, avivamento, pega o livro, leva o livro, é R$8, não paga nem o lanche, é R$8, pega o livro, olha, nós estamos dando o livro, paguem 10 vezes o livro, nós queremos avivamento. E você estava assim. Como é que você ficou em pé agora? Quem quer casar, precisa trabalhar para casar, sim ou não? O cara chega diante de você, ó, gosto muito da sua filha, mas não vou casar nunca com ela. Você fala o quê? Fora daqui, safado sem vergonha. Se você ama minha filha, você vai fazer por onde? E vai querer trabalhar para ter a honra, a dignidade e o prazer de levar minha filha para morar com você e dar uma vida para ela tão digna quanto ela tem na minha casa, se não melhor, em nome de Jesus. Sim ou não, irmão? Pode assentar-se. Agora eu chego para Deus e falo, eu quero avivamento. É como falar para Deus, eu quero ficar com o Senhor Jesus, porque a igreja é noiva, eu quero ser pronto, eu quero ser vivo, eu quero trabalhar na obra de Deus, eu quero dar o meu melhor para Deus, eu quero contribuir, quero dar meu dom, meu tempo. Senhor, conta comigo. Aí Deus fala, então vamos ver. Tem isso, aquilo e aquilo outro para você fazer. Você vai?
é muito corrido. A minha vida é muito puxada, pastor. Muitas pessoas dizem que estão cansadas e por isso não podem dar mais para Deus. Mas estão cansadas da obra de Deus? Não. Estão cansadas de trabalhar, estudar, fazer. Para quê? Para ter alguns anos melhores nessa vida. Se esquecendo que uma hora vão fechar, vão dar de cara com o autor da vida. Irmãos, eu não sou contra estudar. Pelo contrário, nós precisamos ser pessoas bem informadas, treinadas. Nós precisamos ter os melhores em todas as áreas. Mas, irmãos, o estudo leva um pedaço da vida. E depois uma pós, ou mestrado, ou doutorado, um pedaço da vida. Grande relativamente. Mas tem pessoas que arrumam uma agenda atrás da outra, fazendo uma sucessão de vidas, trabalhando para si, trabalhando para ser melhor, mais relevante, esquecendo que foi levantado por Deus para uma vida muito mais excelente do que ser um bom profissional. A área profissional é muito importante, precisamos de profissionais qualificados em todas as áreas, mas que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, porque assim cada conselho regional vai ser de medicina, de administração, vai ser de comunicação e marketing, vai ser de ciência e tecnologia. Em todas as áreas vamos ter homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo diferença. Aí sim, porque num lugar desse o cara chega para falar de Jesus assim: você é formado em quê? Eu não passei de 2º grau. Então cala a boca. Então nós precisamos de pessoas bem formadas, pessoas capacitadas, pessoas com conhecimento de causa, que quando falam da sua área, falam com excelência, e todo mundo: cara, que pessoa que você é, como você é inteligente, como você é bom. E você fala assim: e não sou eu, sabia? Eu fui chamado por Cristo. Hã? Você tem religião? Aí você está mostrando que não tem religião, você tem um relacionamento com Deus. Com Deus. Então vamos acordar. Desperta, tu que dormes. Irmãos, o terceiro impedimento, claro, o diabo. O diabo está na parada, o diabo ele nunca descansa, né, irmãos? Efésios capítulo 6 fala de batalha espiritual. Acho que todo mundo precisava ler pelo menos uma vez por semana isso aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam, no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, verdade na vida, vestindo a couraça da justiça, levar uma vida correta, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, pregando o evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Fé, vida de fé, ambiente de fé, exercício de fé. Usem o capacete da salvação, a mente renovada em Deus, guardada em Deus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia, viver a Bíblia. Orem no Espírito, oração no Espírito Santo em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, acordados, para que perseverem na oração por todos os santos, a oração intercessória. Irmãos, 2 grandes dificuldades na batalha espiritual. Primeiro, é superestimar o diabo. Tudo é o diabo. Já viu gente assim? Tossiu, está repreendido em nome de Jesus, é o diabo. Não é um pernilongo, é o diabo. Tudo é o diabo. O cara pisa na bola e fala assim: não fui eu, foi o diabo. Alguém contou uma piada, que chegou aqui nas colunas da igreja, quando tinha coluna aqui na frente, encontrou um cara chorando lá. Perguntaram: quem é você? Eu sou o diabo. Na porta da igreja, Por que você está chorando? Porque todo mundo põe a culpa em mim aí dentro. É o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Eu não sou culpado de tudo, não. É fácil, né, irmão? Eu tenho um gênio mal educado, boca suja, grosso com a minha mulher, com os meus filhos, no ambiente de trabalho. Digo: não, eu não levo desaforo para casa, e depois falar que é o diabo. Não, o diabo me tomou. Está amarrado.
Você, não o diabo. Nós não podemos superestimar o diabo. O diabo é poderoso? É. Mas Deus é o poder. O diabo, ele é opositor de Deus e de cada um de nós. Ele é adversário, ele é enganador, e ele trabalha contra nós, sem a menor dúvida. Mas a Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Em primeiro lugar, sujeição a Deus. Resistir ao diabo. Resistência ao diabo. E a promessa? E ele fugirá de vós. Diga glória a Deus. É isso aí, irmão. Se eu me submeter a Deus, e se eu resistir o diabo, que é uma pessoa, não é uma força, ele vai fugir de mim. É palavra de Deus. Isso não é o pastor Gilson. Isso não é palavra de motivação para a igreja, não. Isso não é autoajuda. É ajuda do alto, irmãos. É Deus falando. Enfia a cara no chão, chora os seus pecados, lamenta a sua vida, lê a palavra com a intenção de mudar a sua vida. Se submeta ao Senhor. Fazendo isso, você vai ter condição de resistir ao diabo. Por quê? O texto em capítulo 6 de Efésios diz: se fortaleça no Senhor, busque o Senhor, use a armadura toda de Deus. Você, submetendo a Deus, já está sendo vestido da armadura de Deus, da cabeça aos pés. E aí você vai resistir ao diabo. E depois, diz o texto, vai permanecer firme. Mas é depois de sujeitar a Deus. Aí você resiste ao diabo. E a promessa é: e ele fugirá de vós. Irmãos, não tenha medo de demônio. Uma vez uma irmã ligou para mim, lá em São Bernardo do Campo, era pastor, falou: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui na casa de baixo. Ela morava, tinha uma parede, era uma sobradinha, e embaixo morava: vem aqui, porque o diabo está solto, o pau está quebrando aqui, a mulher caiu endemoniada. Falei: irmã, isso aí deve ser umas 3 da manhã. Ela morava uns 4 quadras de mim. Falei: irmã, estou pronto para ir aí agora, não tenho a menor dúvida, claro que eu vou. Mas eu vou tirar da irmã uma grande oportunidade de derrubar o diabo. Ah, não, como assim, pastor? É para eu expulsar o demônio? É, exatamente, irmã. A irmã aceitou Cristo como Salvador? Aceitei. Quando a irmã batizou, estava dizendo a verdade? Estava assim. A irmã está em dia com o Senhor? É, pastor, o senhor sabe, né? Então, a Bíblia diz: submetei-vos a Deus, pede perdão ao Senhor, lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí você desce, irmã, e fala assim: você, diabo, saia em nome de Jesus. E ele vai sair. Irmão, é a palavra de Deus que diz, né? Mas eu estou pronto para ir aí. Se a irmã fizer isso, e não, a irmã me liga, eu vou aí. E graças a Deus, eu dormi aquela noite toda. Estou feliz, não é porque eu dormi, é porque ela venceu, irmão, em nome de Jesus. Todo crente, irmão, tem que estar revestido do poder do alto, do Espírito Santo, para meter a mão na cara do diabo e falar assim: você vai sair. É, mas eu sou legião. Problema sozinho ou em turma, sai em nome de Jesus. É isso aí, irmãos. E a Bíblia diz: olha, a casa só com jejum e oração. É isso aí. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É isso aí. Precisamos buscar essa vida em Deus, irmãos. Deus quer essa vida para nós. Deus não chamou você para meter esse bumbum na cadeira e ouvir e sair mais confortável. Fui confortado. Aí fica desconfortável a vida a semana inteira e chega domingo para confortar de novo. Que isso, irmão? Aqui não é posto de gasolina, não. Você vir quando esvazia o tanque, não. De jeito nenhum. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Amém, irmão? Senão você vai perder na sua casa, nas batalhas da sua mente, do seu coração. Irmãos, todo santo dia, o dia é santo para mim que foi dado por Deus. Eu tenho que lutar com o diabo fala assim: cara, você está velho, rapaz. Você fica enchendo tua agenda de coisa, negócio de discipulado. Cara, para com isso, rapaz. Aposentadoria, uma vida mais tranquila. Cara, para com isso, você não tem condição, você não está enxergando. E eu falo assim: eu já conheço a voz. Todo dia a mesma coisa. O diabo, além de tudo, é burro. É burro, ele vem falar que o meu Senhor vai me negar, que eu não vou conseguir, sendo que eu recebi uma palavra de Jesus, de Deus em capítulo de Josué, dizendo assim: Moisés morreu e você vai atravessar esse povo até o outro lado, em nome de Jesus. Claro que eu vou. Ninguém vai te vencer em nenhum dia da sua vida, e eu tomo posse da promessa. O Senhor me disse: vou ouvir o diabo, quando o Senhor me fez tão grande promessa, sai fora. E aí eu começo a adorar o Senhor, o diabo, fia
a rabo no meio da perna e vai saindo. Caim, claro. Toda manhã. Ele fala e eu já entro em adoração. Um hino, puxa um hino. Começo a cantar um hino sozinho, vou para a sala, canto, ajoelho, canto, ando, vou ao banheiro, e fico lá, cantando. Irmãos, eu sei em quem tenho e estou bem certo que Ele está guardando o meu tesouro até o dia final, e eu quero continuar firme em nome de Jesus, mas tem que buscar avivamento, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar o Senhor. Então, o terceiro impedimento é o diabo. O primeiro grande problema é a gente superestimar o diabo tudo e Deus quase nada. Não. Você já entrou numa casa e levou um susto quando o cachorro chegou, mas ele não alcançou você porque ele estava preso no arame? Lembra essas casas assim que põe um arame? E o cachorro chega, você fala, meu Deus, aí ele chega aqui e não passa daqui. É o diabo. O diabo não é potente como Deus. Não se trata de uma força do bem e do mal só, em que Deus pode perder do diabo, e o diabo de vez em quando pode ganhar. De jeito nenhum. O Senhor é o Rei único, Criador dos céus e da terra. O diabo é criatura, e o diabo é o cachorro na coleira, o diabo é o cachorro no fio de arame, irmãos. E eu vou me submeter ao Senhor, e de jeito nenhum dá mais valor do que esse cara tem, de jeito nenhum, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O outro problema é subestimar o diabo. Bom, já que é assim, eu vou fazer pouco caso do diabo. Não. O próprio texto citado em Efésios, está aí? Opa. Isso, subestimar o diabo. O próprio texto citado em Efésios é claro em dizer contra quem é a nossa luta, contra ele. Então ele está vivo, está ativo. Para alguns mais céticos, os que não creem, nada é o diabo. Não, estão culpando o diabo. Não, o diabo é a gente mesmo. Isso é psicológico. Irmãos, tem psicólogo cheio do Espírito Santo. E sabe diferenciar uma histeria de conversão numa expulsão de diabo, de demônios. Porque tem pessoas que não é o diabo, não, isso é a mente. Claro que a mente é poderosa. E um dos motivos pelo quais a gente estuda psicologia, é para não chamar de endemoniado quem está doente. O maior temor, Deus sabe que eu falo a verdade, o maior temor que eu tenho é chamar alguém de endemoniado quando a pessoa está, na verdade, doente emocionalmente. Nunca, irmãos, nunca. A psique humana, a mente é muito criativa, e nos engana também o nosso cérebro, quando a gente está passando por frustração, faz invenções. Há 2 anos passados nós tivemos um summit aqui, uma doutora, pesquisadora nessa área, falou sobre o cérebro, o que o cérebro faz. Quando você está em luta, o cérebro inventa histórias para você, para tirar o peso da dor, né, da rejeição e deixar você mais confortável. Dessa maneira, irmãos, o diabo conta algumas histórias para nós, através da nossa mente. A nossa mente é sugestionável. E às vezes uma seta do maligno, se eu não conheço a palavra de Deus, ela entra, e aí ela adoece, enferma a minha psique, a minha mente. Então, eu vou vencer o diabo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Mas se eu não estou em dias com o Senhor, eu estou me tornando refém de outras situações. Para alguns mais céticos, nada é o diabo. Assim o humanismo toma conta e nós nos perdemos e achamos que venceremos na nossa própria força e não tomamos posse da armadura de Deus. O diabo diversifica as suas ações, irmãos. No livro de Atos verificamos que logo no início o diabo levantou forte perseguição através de prisões, açoites e até mortes cruéis e dolorosas contra a igreja de Deus. De repente, se deu conta de que com isso a igreja estava se tornando mais ousada, mais dedicada ao Senhor. Aí então ele mudou de estratégia. Hoje ele entra sorrateiramente nas igrejas, na minha vida, na sua, provocando frieza espiritual, fazendo com que alguns líderes orem cada vez menos, tanto em casa como na igreja, desprezem as reuniões das células, o jejum, o evangelismo pessoal. Você vai deixando, parando, desarmando, ficando desarmado. Irmãos, quando nós estamos em Deus, nós somos abençoados e Ele faz diferença na nossa vida. Por isso, não podemos desarmar-nos e deixarmos. Por último, eu já falei
Vou falar rapidamente agora sobre os temores ao avivamento. O apóstolo Paulo, tem 2 textos para você anotar aí, Atos 20, de 22 a 24, não vou falar mais sobre isso. O apóstolo Paulo estava cheio de Deus, e o Espírito Santo falou a ele que dali em diante, prisões, açoites, constrangimentos estariam constantemente na vida dele, quando ele voltasse a Jerusalém, e dali em diante, até a entrega dele em Roma, onde Deus havia previamente escolhido como lugar para que ele glorificasse o seu nome, ou seja, no centro do império. O que isso tem a ver com temer avivamento? Avivamento é a vida de Deus em nós. E a vida de Deus em nós nos leva a conhecer a vontade de Deus para nós. Paulo, e esse é meu texto preferido na Bíblia, diz que em nada a vida dele é preciosa. Olha o versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, uma vida entregue no altar. Deus tem o melhor propósito para mim, e não será o avivamento um problema, vai ser a solução em nome de Jesus. Alguns irmãos aqui já passaram por igrejas que se dividiram, racharam por causa de despertamento espiritual. Algum de vocês aqui passou por essa experiência? Levante a mão. Eu já passei. Quem começou a pegar fogo, avivamento, a igreja se dividiu? Levante a mão. Bem alto, só para eu ver. São poucas pessoas aqui. Pode abaixar, obrigado. Mas muitas igrejas já passaram por divisões de avivamento espiritual. A pergunta é: foi o avivamento que dividiu a igreja? Não. Foi a carne, foi a carnalidade que se opôs à obra de Deus quando aconteceu o mover de avivamento. Foi meninice muitas vezes. Você sabe que em 1963, a Convenção Batista Brasileira passou por um cisma, uma divisão, e nasceu dela a Convenção Batista Nacional, da qual a igreja mais conhecida é a Igreja Batista da Lagoinha. Uma convenção batista chamada mais tradicional, que é a nossa, que seja a tradição dos evangélicos, e aquela que se chamava Avivada. Você sabe o que aconteceu depois de 40 anos? Eu estava lá no conselho da Convenção Batista Brasileira, quando a Convenção Batista Nacional enviou uma carta pedindo perdão. Dizendo: irmãos, nós permitimos que a infantilidade entrasse no momento em que nós estávamos buscando o melhor de Deus. E sabe que os pastores lá na Convenção Batista Brasileira falaram? É verdade, irmãos, não aconteceu só com eles, aconteceu conosco também. Eles começaram a pegar mais fogo e nós tentamos apagar. E quando nós tentamos apagar, muitas vezes nós tornamos até instrumentos de Satanás contra gente que era séria. Agora, muita gente que dizia que era séria não era, deu problema depois. Mas, irmãos, tem o joio e tem o trigo. E alguém perguntou: pastor, em tal lugar está havendo um mover, é Deus ou o diabo? Ele falou assim: é os dois. Hã? Claro, irmão. Olha que Deus está avivando uma igreja. Você acha que o diabo vai deixar aquela igreja impune? Ele vai trabalhar, ele vai inspirar alguns para dizer: não, isso não tem nada a ver. Então, irmãos, vamos nos conscientizar que o avivamento é para nós, que nós precisamos de avivamento, e sabemos que o joio vem, mas nós vamos à luz da palavra de Deus com todo tipo de impedimento e todo tipo de coisa que possa ser estranho, porque o avivamento que queremos está aqui na palavra de Deus. E o avivamento que está aqui na igreja, que está aqui na palavra, fala de cura, fala de sinal, fala de milagre. Só que isso na Bíblia aconteceu bem menos vezes do que a mudança de caráter. Nós vimos pessoas dando as suas vidas. O avivamento é isso, é um marido cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, filhos e pais apaixonados pela família. É isso aí, é um avivamento que começa em nós e nos transforma em pessoas melhores, antes de ver paralítico andar. Queremos ver paralítico andar? Queremos, glória a Deus. Mas queremos ver aqui, centenas de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? Queremos o avivamento do jeito de Deus, do jeito que Deus mandar. E vamos filtrar e analisar na palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas que sem avivamento não vai, não vai. Você está cansado? Busca avivamento. Você está feliz? Busca avivamento. Avivamento é uma
e a vida de Deus em nós. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Eu vou orar. Nós vamos ter o poslúdio, os nossos irmãos podem se preparar, pode ir subindo. Feche seus olhos, não deixe que os movimentos aqui do grupo que vai tocar mova o seu coração. Coloque o seu coração diante do Senhor agora. Minha pergunta para você é: há 4 impedimentos que nós estamos destacando hoje. Há mais outros também, mas estamos destacando 4. Comodismo, tradição, que é o tradicionalismo, na verdade, diabo, e uma resistência nossa, um temor ao avivamento. Deus nunca quis, nem desejou alguma coisa ruim para nós, irmãos, nunca. Não olhe nada, só olhe para o Senhor no seu exaltado. Fala com o Senhor se você precisa de avivamento. O avivamento há de ser pessoal primeiro, irmãos, na minha vida e na vida dos irmãos. Buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vós me buscareis e me achareis. Promessa. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai, que a Tua palavra, pelo Teu Espírito, nos tome nesta manhã, e que a gente não passe o dia em paz humana, senão em paz verdadeira do Senhor, movendo o nosso coração para a busca de um avivamento pessoal. E se muitos de nós, se a maior parte de nós tiver avivamento pessoal, a igreja toda será uma igreja avivada, renovada, com base na Tua palavra. É o que nós precisamos para ser sal e luz. É o que nós precisamos, Senhor, para sermos cristãos e cristãs maduros, aprovados e aprovadas. É assim que nós oramos debaixo da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Por favor, você vai se assentar, não vai sair. Pode sentar-se. Não vai sair. São só 2 minutos, então nós teremos um poslúdio.